Shalom! Nós estamos aqui novamente para a nossa live da terça-feira sobre libertação. Hoje nós estamos com o tema de libertação espiritual. Você vai aprender como que se dá a sua libertação espiritual. Por que a gente precisa ser liberto espiritualmente? Havia um senhor que ele morava em um local que existia muitos passarinhos. Eles tinham o costume de pegar os passarinhos e prender nas gaiolas. A gente sempre vê, antigamente e até hoje mesmo, as pessoas colecionam passarinhos. E lá nesse local as pessoas tinham o costume de ter aquele monte de gaiolinhas e os passarinhos. Um dia ele teve que soltar vários passarinhos e chamou o filho dele para ajudar. E quando o filho dele pegou um passarinho na mão e soltou, abriu a gaiolinha, o passarinho não quis voar. Ele pegou o passarinho assim na mão e soltou. Quando ele soltou o passarinho, ele jogou o passarinho para pegar o impulso para ele voar, o passarinho não conseguiu voar. Ele caiu no chão e morreu da queda. A criança ficou assustada e perguntou ao pai dele por que aquele passarinho ele não conseguiu voar. Por que ele caiu e morreu se os outros passarinhos voaram? E o pai dele, com toda calma, explicou para ele: olha, esse passarinho ele foi criado nessa prisão. Esse passarinho ele nunca aprendeu a voar. Ele nunca soube o que era a liberdade. E assim são as pessoas. A pessoa ela não sabe o que é a liberdade. Ela não aprende a voar. Espiritualmente a gente precisa aprender a voar. A liberdade espiritual, ela é aquilo que você faz contrário à vontade do mundo. A vontade do seu interior que grita por as coisas que você não deve fazer. A paz, Isaías, seja bem-vindo. Esse passarinho, ele não sabia voar. Quando a criança soltou ele não teve aquele impulso como os outros passarinhos e voou. Ele caiu e morreu. Por quê? Porque ele não sabia o que era liberdade. Ele não sabia o que era ser livre. Ele nunca foi livre. Ele caiu e ele morreu. E assim são as pessoas. Às vezes, as pessoas elas não sabem o que é uma liberdade. Não é livre espiritualmente. Ela entra em qualquer coisa que oferecem por aí, pelo mundo, porque esse mundo nosso, ele é totalmente material, ele não tem nada de espiritual nele. Tudo que ele puxa é para o lado material, é para o lado que não convém a gente estar fazendo as coisas que o mundo dita. E essa é a nossa liberdade, a liberdade que Deus nos dá. Ela abre os teus olhos espirituais e você enxerga. Aí você é livre. Você pode voar por onde você quiser. Que você vê tudo, mas nem tudo lhe convém. E você sabe se desviar do mal. Isso é ser livre espiritual. Hoje Deus vai te levar a essa liberdade. Você não vai ser mais cativo como aquele passarinho. Aquele passarinho, ele foi criado ali naquela prisão. Ele nunca soube o que era uma liberdade. Ele não sabia voar. Ele não sabia se desviar do mal. Ele não sabia nem como bater as asas para alçar o voo. E quando aquela criança soltou ele daquela prisão, ele morreu. Muitos jovens por aí, eles morrem porque eles não sabem se desviar do mal, eles não sabem voar nesse mundo. Entra nas drogas, entra nas criminalidades e acaba morrendo como aquele passarinho. Amém?
Hoje Deus, Ele vai nos dar essa visão espiritual, Ele vai nos libertar. Se você crê, se você entender o que é a liberdade espiritual, você vai ser livre, amém? E hoje nós vamos fazer um ato profético. O que é um ato profético? Você vai fazer uma simulação da sua liberdade. Isso no mundo espiritual é uma coisa muito grande. Aqui no nosso mundo visual é uma encenação, mas lá no mundo espiritual vai acontecer do jeito que você fizer aqui. Eu quero que você procure alguma coisa assim para você poder estar passando nas suas mãos. Você vai estar prendendo as suas mãos. Se você não tiver um barbante, uma cordinha, você pode pegar um pedaço de tecido, uma camisa, alguma coisa, para você estar fazendo isso. Olha só. Você vai estar prendendo as suas mãos como eu estou fazendo aqui. Você vai ouvir toda a ministração aqui da palavra dessa forma. Você só vai soltar suas mãos quando eu falar para você soltar, certo? Combinado? Se você ainda não pegou seu material para você fazer o ato profético, você pode estar saindo e estar pegando, depois você torna a entrar aqui na live. E vamos lá. Fique na liberdade aí para você procurar alguma coisa para prender as suas mãos dessa forma. Olha, você continua com as mãos assim, a ministração inteira. Vou falar para você tirar, que é o ato profético, você vai receber a sua libertação espiritual, amém? O Senhor é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. E quem é o Espírito? É o Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Deus é o Espírito e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Então, onde Deus está, ali é liberdade. E tenha certeza que nessa live Ele está presente. Ele é a presença principal. Ele é o convidado especial dessa noite. Amém? Pode ter certeza que Ele está aqui e aqui vai haver liberdade, porque é o Espírito do Senhor que está ministrando a nossa liberdade hoje aqui nessa live de libertação. Amém? Deus, Ele anseia nos ver totalmente livres, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Por quê? Porque nós somos feitos como Deus. Deus é trino. Deus, Ele é alma, Ele é corpo e Ele é espírito. Ah, Luz, mas como que Deus é isso? Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O Filho é a parte que Ele veio em corpo. E o Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos convence do pecado. E Deus é o ser majestoso, todo-poderoso, que é dono de todas as coisas. Deus é trino e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Nós também somos trino, temos alma, corpo e espírito. A nossa libertação da live passada, vocês lembram? Foi libertação na alma. E hoje é a libertação espiritual, na sua parte espiritual, que diz respeito a ações espirituais, a sua parte espiritual que existe dentro de você. O Senhor, Ele anseia nos ver livres nessas três partes, no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque se você não tiver essa liberdade total, você não consegue se desviar do mal, você não consegue resistir ao diabo. E nós precisamos disso.
para viver aqui nessa terra e para a gente vencer o mundo, como Jesus disse. Jesus venceu o mundo e nós precisamos fazer isso, nós precisamos vencer o mundo dentro de nós, em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus, ela é como uma espada. Ela corta profundamente e desfaz todas as amarras do mal na nossa vida. Ela é como um martelo, ela esmiuça a pedra, diz a Bíblia, e ela é como chave, ela abre todas as portas para a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade em Deus. A liberdade que vai te levar a resistir às forças do maligno aqui nesse mundo. A Bíblia, a palavra de Deus. O que é palavra? Palavra é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando. Palavra é tudo que sai da nossa boca. A palavra de Deus é tudo que saiu da boca de Deus. Ah, Luz, mas como você ouviu Deus falar tudo isso? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela foi inspirada. Quando Jesus andava nesse mundo, ele ensinava. E os discípulos dele, diz a Bíblia, que haviam os discípulos que eles eram cultos em letra. E eles começavam a escrever e deixaram para nós. Isso foi obra de Deus. Deus inspirou. Deus colocou as palavras ali na mente e eles começaram a escrever e deixaram para nós. Essa Bíblia que é o nosso norte nessa vida. Por que eu sei que a Bíblia ela é verdadeira? Porque ela salva, porque ela cura, porque ela muda a vida das pessoas. Como diz aqui, ela é espada e ela esquadrinha a alma e espírito, diz a Bíblia. Eu creio nisso aqui. A palavra diz que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Olha só. Onipotente, ele é dono de todo o poder. Não existe ninguém no universo que seja mais poderoso do que nosso Deus. É todo o poder. Ele é onipotente. Onipresente, ele está em todo lugar. Em todos os minutos. Ele pode estar em todos os lugares agora. É onipresente. A presença dele é em todo lugar. Não existe lugar que ele não esteja nesse minuto agora. Amém? Olha que maravilha. Onipotente, onipresente e onisciente. O que é onisciente? Ele sabe todas as coisas. Ele resolve qualquer coisa. É ele que sabe resolver todas as coisas. Por que eu não vou acreditar nesse meu Deus? O que você quer mais poderoso do que Deus? Não existe. É por isso que a palavra é verdadeira. Porque ela é martelo, ela esmiuça pedra. O que é esmiuçar? É quebrar miudinho. Existe esse martelo que faz isso? Não, só a palavra. É uma espada que corta tudo, divide juntas e medulas. Olha uma medula. Medula é uma parte pequenininha. Onde que você vai passar uma espada e vai ficar normal, separar direitinho? Só a palavra. Isso é um exemplo que Jesus deu. É a palavra de Deus. Para a gente ser liberto, nós precisamos aprender 3 coisas básicas. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos de perdão, nós precisamos nos submeter, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor. Por que Jesus é o Senhor? Porque sem Ele você não pode nada. Nós estávamos mortos lá no Jardim do Éden, quando a Eva pegou aquela fruta e comeu. Deus disse para ela o que antes?
certamente morrerás. Não foi? Lá em Gênesis 2 está escrito isso. Se comeres da fruta dessa árvore, do conhecimento entre o bem e o mal, certamente morrerás. Eva comeu aquela fruta. E o que nós ganhamos com isso? Nós morremos. Ah, Luz, mas lá não diz que Eva morreu e nem Adão. Como que Eva morreu? Espiritualmente nós morremos junto. Porque nós herdamos tudo aquilo que Eva fez ali e Adão. A Bíblia diz que a bênção e a maldição, ela vai de geração em geração. Então, aquele pecado lá que Eva e Adão cometeram, eles vieram até nós. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Além dos pecados que a gente comete. Aquele pecado lá foi imputado a nós pela geração. Foi vindo de geração em geração. Nós estávamos debaixo desse pecado. Por que eu digo estávamos? Porque quem aceita o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, por que ele fez aquele sacrifício? Para anular aquele pecado. Jesus é aquela ponte para você não cair na maldição. Então, se você aceitou aquele sacrifício que Jesus fez, você passou aqui, você não caiu na morte. A morte foi anulada da sua vida, a morte espiritual. Você agora está livre. Por isso que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Porque só Ele pode te dar essa salvação. Sem Ele você não pode nada. A nossa libertação, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer primeiro Jesus como nosso Salvador e Senhor de toda a nossa vida. Amém? Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Precisamos reconhecer isso. Em segundo lugar, nós precisamos do perdão. Nós vamos reconhecer que nós somos pecadores, nós precisamos do perdão de Jesus. O que Jesus faz? Você reconheceu, você pediu perdão, mas esse perdão que você pede é com o seu coração, não é só de boca. É você estar arrependido daquele pecado lá. Ah, Luz, mas eu nem estava lá nesse lugar onde a Eva comeu essa fruta e desobedeceu, mas você também não estava na cruz. Você também não estava lá. E você recebeu a salvação está aí. Só falta você reconhecer que precisa dela, que precisa de Jesus para te salvar. Só Jesus salva. Não adianta, eu não posso salvar você, seu pastor não pode salvar você, seu psicólogo não te salva, o padre não te salva, o papa não te salva, ninguém te salva. Só Jesus. Coloca isso aí como sabedoria na sua mente. Só Jesus te salva. E sem a salvação, a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. Amém? Então, nós precisamos, primeiro, para ser libertos, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Se Ele disser, Luz, não faz isso, pois eu não faço. Pode ter certeza. Ele é quem manda. Ele é o dono da minha vida. E é assim que a gente tem que ser. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. E nós precisamos do perdão. Primeiro eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso de Jesus, que eu preciso da salvação, que eu preciso dele como Senhor da minha vida, porque sem ele eu não posso nem ir ali na esquina. Eu preciso reconhecer. Depois eu preciso de perdão. Ah, Luiz, mas eu já pedi perdão. Beleza, você já pediu perdão, mas você liberou? Você já liberou perdão para alguém que te feriu? Para aquele pedacinho dolorido que existe aí dentro de você? Você precisa ir lá agora
E você precisa liberar o perdão para essa pessoa. Ah, Luz, mas ela não está aqui, mas você sabe. Você está ciente que isso aí está te ferindo há muito tempo. Então você libera perdão. Você precisa liberar perdão. Boa noite, Railan. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Você precisa liberar perdão. Primeiro, você reconhece que precisa de Jesus, que sem Jesus a gente não vai a lugar nenhum, que Ele precisa nos salvar, porque só Ele salva, nada mais te salva. E sem a salvação ninguém vê a Deus. Depois você precisa liberar perdão e pedir perdão a Deus por aqueles pecados, todos que a gente comete todos os dias. Eu digo sempre nas lives que todo dia a gente precisa pedir perdão. A gente precisa se lavar no sangue do Cordeiro. Todos os dias. Sabe por quê? Você não sabe que hora que você vai se encontrar com Deus. E aí? Como é que você vai chegar lá todo sujo? Todo cheio de pecado? O perdão serve para você ser justificado diante de Deus. Você vai pedir perdão por aquilo que você fez. Pode ser uma coisa mínima, porque pecado não tem tamanho. Você pode fazer uma coisinha assim e você pode matar alguém. É a mesma coisa para Deus. Não existe isso de pecadinho em pecadão. Tudo é igual. Aquele cara lá que está preso, que cometeu um crime hediondo, é o mesmo pecado de se alguém tivesse pensado mal de alguém da sua família ou seu amigo ou qualquer outra pessoa. Tudo é igual para Deus. Então todos os dias você precisa se limpar. O que é pedir perdão? Pedir perdão é o mais importante. Por quê? Porque através do perdão, Jesus, ele vai lá em Deus e diz assim, olha, Deus, Isaías, ele hoje pediu perdão. Ele pediu perdão por isso, e ele estava realmente arrependido. Eu vi o coração dele. E Jesus faz o quê? Te justifica. Aquele pecado, ele é apagado. E a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dele. É maravilhoso. Aquele pecado é limpo. Não existe mais na sua vida. Só que você precisa manter-se limpo. Fazer de tudo para não cair mais ali naquele pecado. Eu não digo que você um dia caia. Porque às vezes é muito difícil. Mas todos os dias você precisa estar limpo. Você precisa ser justificado todos os dias. Por quê? Porque você não sabe o dia que você vai se encontrar com Deus. Ah, Luz, mas todo mundo fala que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar faz um século, um ano, faz 200 anos e nada do homem chegar. Certo. É isso que as pessoas falam. Mas Jesus pode chegar na sua vida. Você pode ir daqui a 5 minutos encontrar com ele e aí. Você vai chegar lá de que jeito? Limpo, sujo? Então, por isso, a gente precisa de Jesus. A gente precisa da salvação. A Bíblia diz que sem salvação ninguém verá a Deus. Como é que você vai chegar lá sem a sua salvação? Você nem vai chegar lá. Amém? Olha a sabedoria que Deus está te dando hoje. O segundo passo é o perdão. Você precisa pedir perdão e você precisa ir lá naquele cantinho que dói, que doeu, que está guardado. Que você, quando lembra dessa pessoa, você fica daquele jeito. Ai, ela me magoou. Ai, ele me magoou. Ah, não. Eu não consigo nem mais olhar para ele. Então, você precisa ir lá agora. Porque se você quiser a sua libertação espiritual, você precisa ir lá agora nesse cantinho e liberar perdão para essa pessoa. Olha só. Quando a gente não libera perdão, você tá vendo aqui minha mão, né? Olha, minhas mãos estão amarradas. Então, você fica amarrado à pessoa.
Aqui é você e aqui é a pessoa. E aí você tenta ir para frente, mas você lembra. Tenta ir para frente, mas você lembra. E aí você não vai. Aí você sempre volta naquele lugar. Sempre volta naquilo lá. Naquele desentendimento, naquela dor. Então você fica amarrado, você fica puxando o peso. Para onde você vai? Você precisa ir lá para ser liberto. Você precisa liberar perdão, você precisa falar, Jesus, eu perdoo essa pessoa. Mas é de coração, se você sentir isso aí dentro de você agora. Vá lá e peça perdão, amém? Então, esse é o segundo passo para você ser liberto espiritualmente. Primeiro é reconhecer Jesus como seu Salvador, Senhor da sua vida. Sem Ele você não pode nada. Você não pode nem chegar até Deus. Depois você precisa liberar perdão e você precisa perdoar. Você precisa ser perdoado por Jesus, perdoar, liberar perdão para esse alguém que está te prendendo. Amém? Como é que você quer voar? Lembra da história que eu contei antes do passarinho? Quando ele foi solto da gaiola, ele não conseguiu voar. Por quê? Porque ele viveu preso. Ele não sabia mais voar. Você está dessa forma, preso. Então você precisa ir lá e liberar o perdão, amém? Depois desse segundo passo, ainda existe o submeter. O que é se submeter? Quando você está no seu trabalho, você tem um chefe. Tudo que ele manda você fazer, você faz. É a vontade dele que estabelece ali. Você precisa fazer a vontade dele. Então, assim é com Jesus. A gente precisa se submeter a Jesus. A autoridade dele na nossa vida. Você precisa se submeter a Jesus. Terceiro passo é isso, é se submeter. Tiago 4,7 diz isso. A autoridade máxima é ele. Então é isso. Você precisa se submeter a Jesus em todas as áreas da sua vida. Amém? É Ele que manda. É Ele que direciona. E tem alguém mais especial do que Ele para fazer isso para você? Não tem. Jesus, Ele faz tudo. Olha só, na Bíblia diz que tudo lhe é permitido no nome de quem? Jesus. Então tudo na vida da gente só é permitido por Deus. Deus, ele não libera nada para você. Não adianta. Se não for no nome de Jesus. Ah, Luiz, mas então Jesus pode mais do que Deus. Não é isso. É porque Deus é trino. São três autoridades. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence você do pecado. O que é isso? Todos os dias, quando você faz alguma coisa, o seu coração fica assim, né? Meu Deus, para que eu fiz isso? Espírito Santo trabalhando aí, convencendo você do pecado. Além disso, ele ainda te orienta. Não vai lá, pede perdão. Não vai lá, conserta. Isso é a orientação do Espírito Santo. Você tem ele dentro de você. Desde o dia que você nasceu. Você lembra? Lá em Gênesis, Deus, ele fez o homem com as próprias mãos e ele fez o quê? Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o Espírito Santo dele. Para isso que serve o Espírito Santo. E Jesus? Jesus, ele veio para nos dar a salvação, para nos levar para o céu, para nos levar como filhos. Filho é só Jesus, mas nós somos o quê? Através daquela salvação de Jesus, nós somos filhos adotivos de Deus. Filhos de Deus só é um, é único, é unigênito. Mas ele pegou o único filho que ele tinha e deu para salvar você. Porque Deus, ele sempre fez pontes para o homem não cair na morte eterna. Adão pecou, ele mandou Jesus, porque nós estávamos mortos. Como eu expliquei
Agora, lá atrás, nós pegamos aquela morte que Eva certamente morrerás. E Eva morreu espiritual. E nós pegamos essa morte. Então, Jesus foi a ponte que Deus usou para você não cair nessa morte. Se você passar por a ponte, que é Jesus. Você precisa dele. Não adianta. Nós precisamos dele. Isso precisa estar aí na sua mente. Amém? Olha os segredinhos. E depois disso você precisa se submeter à vontade dele, porque nós não podemos nada nessa vida sem ele. Nada. Você não dá um passo, você não respira. Por que você está respirando agora? Por causa dele. Você entendeu? Você não pode nada sem ele. Submeta-se a essa autoridade. Você precisa colocar dentro aí de você que ele é a autoridade máxima na sua vida. Não adianta, não é o juiz, não é o padre, não é o pastor, não é luz, não é ninguém, não é seu pai, é Jesus. Ele é a autoridade máxima, ele é o Senhor da sua vida, em todas as áreas, amém? Então você já sabe todos esses 3 passos, não é? Reconhecer que precisa de salvação, precisa de um Salvador. Você pediu perdão e você liberou o perdão. Você reconheceu essa autoridade de Jesus na sua vida, que sem ele você não pode nadinha. Amém? Agora, você vai fazer as suas renúncias. Você precisa renunciar a algumas coisas. Como que eu vou conciliar essa autoridade máxima de Jesus na minha vida? Como que eu vou aceitar essa salvação de Jesus na minha vida? Como que eu vou aceitar esse perdão? Jesus me perdoou. Jesus, ele me justificou. Colocou o carimbo lá, olha, esse pecado aqui não existe mais. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu não posso mais viver aquela vida velha pecando daquele jeito. Eu não posso mais viver com os vícios, com o crime, com a pornografia, porque isso também é vício. Eu não posso viver mais aquela vida, eu preciso cortar algumas coisas. Isso são as renúncias que você vai fazer, amém? A sua vida precisa das renúncias. Renunciar ao pecado é deixar de lado a influência do diabo na sua vida. Ah, o diabo, mas é o diabo. Não existe outra pessoa que seja inimiga da sua alma do que o diabo. O diabo é o inimigo da sua alma. Não adianta a gente não falar do diabo, porque é ele que influencia você a pecar. É ele que é o inimigo de Deus, ele não tem mais salvação. Não adianta ele reconhecer Jesus, pedir perdão, ele não tem mais salvação. Ele não quer deixar o plano de Deus se cumprir na sua vida, porque para ele não existe mais plano. Você está entendendo? Você precisa renunciar esse desejo, essa vontade sua de fazer aquele pecadinho, aquele pecadão, que não existe tamanho de pecado, mas na nossa mente o diabo influencia que tem. Ai, faz isso, é besteirinha, não vai complicar. Vai sim. Porque aquele pedacinho de alguma coisa que você pega no mercado para experimentar se tá bom, é roubo e é pecado. É como se você tivesse enfiado uma faca em alguém e matado. É a mesma coisa. Então não existe tamanho de pecado. Você precisa renunciar esse desejo. Ai, mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas a Bíblia diz que a autoridade de Jesus na sua vida é total. Se é total, você precisa dar essa autoridade. É você liberar espaço para Jesus agir, o Espírito Santo agir. Ele vai trazer os frutos. O que é isso? As mudanças na sua vida. Chega alguém, ai,
fulano, olha, pega isso aqui, é só uma cheiradinha, não vai fazer mal não, só vai ficar alegre. Mas você sabe que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você viu que aquilo ali vai te viciar? Eu não quero. Você segura a onda. Por Jesus. Porque você vai lembrar, sabe do quê? Você vai lembrar que lá na cruz, ele estava em carne. Jesus veio em carne, por isso que ele nasceu na barriga de uma mulher. Ele nasceu em carne. E lá, ele não era o Todo-Poderoso, não. Ele não tinha poder nenhum, não. Lá na cruz, ele estava abandonado por Deus, diz a Bíblia. Deus abandonou Jesus ali para ser machucado, maltratado. Por quê? Pelos seus pecados. Para você hoje ter a opção de escolher ser salvo. Você tem a opção de escolher. Lembra da Eva? Ela comeu o fruto do conhecimento entre o bem e o mal. Então você vai escolher. Você tem essa opção de escolher entre o bem e o mal. Você quer ir para o mal? Vai. Mas você tem a opção de escolher o bem, que é o céu. Amém? Então coloque isso na sua mente. Você precisa fazer as suas renúncias. Depois de você reconhecer Jesus como seu Salvador, pedir perdão, liberar perdão, submeter a autoridade dele total na sua vida, e você agora precisa renunciar. Você precisa renunciar à influência do diabo na sua vida. Como é que eu vou fazer isso? João 8, 31, 32 diz que nós temos que crer na verdade. Que verdade é essa? Essa verdade que nós vemos agora. Que Jesus é o teu libertador, que Jesus é o seu salvador, que sem ele você não pode nada. Essa é a verdade. Que existe a salvação e que sem a salvação ninguém verá a Deus. Ninguém. Ninguém. Essa é a verdade liberta. A verdade abre seus olhos espirituais. A verdade faz com que você, na hora que você estiver ali influenciado pelo mal, pelo diabo, para pecar, você lembra da verdade. Eu não posso, porque você precisa renunciar ao diabo, às influências do diabo na sua vida. Amém? João 8, 31 e 32, pela verdade. Lutar. Você precisa lutar. Depois que você renuncia, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. É uma luta. É uma luta do bem contra o mal aí dentro de você. E você vai travar essa luta por Jesus. Pelo que ele fez por você, amém? Você vai resistir à tentação, como diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem essa certeza. Você resiste e ele foge. Amém? Declarar que Jesus já lhe salvou. Jesus, ele já me salvou, ele é o Senhor da minha vida, eu não vou cair aqui, eu não vou cair nesse laço que o diabo colocou para mim, amém? Você precisa estar consciente disso, espiritualmente, e é isso que Deus está fazendo com você hoje. Ele está lhe dando todos os passos, ele está lhe abrindo os olhos espirituais para você não cair nas ciladas do diabo. Amém? Para você continuar justificado. Se você for se encontrar com Deus daqui a 2 segundos, você está legal. Amém? Tudo aquilo que é contrário à liberdade que Deus permite não é a sua liberdade espiritual. Liberdade espiritual é você fazer tudo aquilo que Deus permite que você faça. Amém? É os vícios, pornografia, é crime, todas as outras coisas que não lhe convêm. Você sabe que não lhe convém. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo aí. E é ele que convence do pecado. É ele que te mostra que é bom
o que é ruim, o que você vai fazer, o que você não tem que fazer. O que você quer mais? Deus te deu tudo. Você não tem desculpa para não ser salvo. Naquele dia lá, que vai haver um tribunal e todas as pessoas vão estar ali no último dia. Você não vai ter desculpa, porque Ele te deu tudo na mão. Você não foi salvo porque não quis, porque você escolheu não ser. Você tem o poder da escolha, amém? Você sabe que não convém e você faz. É isso que a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração. Aquela coisa que você não consegue deixar. E quando você pratica aquilo, você fica mal espiritualmente. Deus hoje vai te libertar desse pecado. Ai, Luz, mas eu não vou conseguir. Vai. Vai. Sabe por que você vai conseguir? Porque aqui diz que o Senhor é o Espírito e onde Ele está a liberdade. Ele está aqui e Ele está falando com você. E vai haver liberdade, no nome de Jesus vai. Amém? Tudo aquilo que quando você pratica, você fica mal. Aí você não quer fazer, mas você acaba fazendo. E lá dentro você fica daquele jeito. Você vai ser liberta, amém? Em nome de Jesus. Deus hoje vai deixar você totalmente livre espiritual. Para você poder seguir a sua vida, voar, como diz lá no começo da live, amém? Você crê? Você crê? Você precisa crer. Se você entendeu a palavra nessa noite e você crê, nós vamos à nossa liberdade agora, espiritual, amém? Nós vamos orar e o Espírito de Deus, Ele vai te fazer livre no nome de Jesus, é no nome do nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor, Ele é Senhor da nossa vida. É no nome do nosso Senhor Jesus que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi embora, preste atenção, por que a gente fala no nome de Jesus? Quando Jesus foi embora, Ele disse assim, olha, tudo que vocês pedirem no meu nome, lhes é feito. Tudo que você pedir para Deus no nome de Jesus é feito. Se você crê, amém? É no nome de Jesus que hoje vai haver libertação na sua vida. Libertação espiritual, amém? Nós vamos orar e enquanto eu estiver orando e eu começar a soltar minhas mãos, você vai soltar as suas. E Deus vai estar te libertando agora, amém? O Espírito Santo está aí para fazer isso. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai querido, eu agradeço a tua presença hoje nessa live. E eu agradeço pela minha vida, eu agradeço por acordar hoje, por poder respirar hoje, por estar aqui ministrando a tua palavra. Eu te agradeço porque eu não sou nada e mesmo assim tu me usa como canal de bênção na minha vida e na vida de todos aqueles que o Senhor alcança com a tua palavra. Pai querido, eu agora te peço, pelo teu sangue poderoso e pelo teu fogo santo, para que venha cobrir toda a minha família, os meus filhos, a minha nora, o meu genro, o meu netinho e todos aqueles que estão aqui nessa live hoje e todos aqueles que por onde essa live ainda vai passar, eu te peço essa cobertura de sangue e fogo na vida deles nessa noite, no nome de Jesus. E eu te peço, Pai querido, que como está escrito aqui na tua palavra, que onde está o teu espírito aí a liberdade, e o teu espírito está aí nessas
casas onde essas pessoas estão me ouvindo e por onde essa live passar depois, e aqui na minha casa, onde a minha família estiver, em nome de Jesus, que haja liberdade nessa noite e que tu venha com essa tua cobertura ao redor e ao derredor desse lugar onde eu estou e no lugar onde a minha família está e todas essas pessoas estão ao redor e ao derredor, em nome de Jesus. Agora, meu Pai, porque eu peço no teu nome. Eu não posso nada com as minhas palavras e com a minha boca, mas o Senhor Jesus, Ele pode. E é no nome dele que eu peço, porque na tua palavra diz que o nome dele é poderoso e que nesse nome há poder para fazer qualquer coisa. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja libertando essas pessoas agora, que eles tenham liberdade espiritual na sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu naquela cruz do Calvário para nos salvar, nos livrar de todo o pecado, e o diabo não tem mais poder na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, eu, como ministra do Senhor, que o Senhor me colocou aqui para fazer isso hoje, eu declaro a liberdade espiritual no nome de Jesus sobre a vida de todas essas pessoas agora, Senhor. É no teu nome, Senhor Jesus. Pai querido, eu te agradeço e eu te louvo. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Querido Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tu estar convencendo do pecado. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço porque tu derramaste o teu sangue poderoso naquela cruz do Calvário para nos trazer a salvação e a libertação. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora por essas pessoas, visita cada uma delas e que essa palavra fique gravada no seu coração e que venha gerar frutos no nome de Jesus na sua vida, frutos espirituais em todas as áreas da sua vida, no nome e no poder do sangue do Senhor Jesus, amém? É no nome do Senhor Jesus, porque da minha palavra eu não posso nada, amém? Só quem crê diga, eu estou, e vai soltando as suas mãos agora. Eu estou liberto espiritualmente em todas as áreas da minha vida. Senhor, por onde essa live passar, no nome de Jesus, amém? E você agora está livre. E o Senhor Jesus é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus por isso, amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a sua vida e que frutifique essa palavra a 1000 por 1 na sua vida, no nome de Jesus, amém?